Mas é muito importante a gente dizer o seguinte: chama a atenção que o Moisés Teixeira de Souza Matos, de 23 anos de idade, que foi preso como suspeito de ter desferido a facada no Magno, já tem 2 condenações transitadas e julgadas em seu nome. 2 por roubo e 1 por receptação. Agora acredite, por causa da pandemia, a Justiça adiantou em 6 meses a autorização para que ele saísse da cadeia. O comparsa dele, o Vitor Rafael, de 19 anos, não cumpria pena, mas tinha passagens quando menor de idade por posse de droga. Aliás, tinha passagens quando menor que eu não sei do que se trata, porque não foi revelado pra gente, e já maior de idade por posse de droga. É também um reincidente. Sobre esse assunto tão delicado e tão polêmico que é a reincidência, o que a gente pode fazer com esse gargalo, eu chamo ao vivo o especialista em segurança pública, Leonardo Santana. Leonardo, muito obrigado por estar presente aqui conosco mais uma vez. Eu quero te falar o seguinte: é um fato que as polícias militar e civil do Distrito Federal são as melhores do país. Porque 2 dias depois de um crime como esse, a gente chega à prisão dos criminosos. Eu lembro o caso do Lázaro Barbosa, porque foi recente e chamou a atenção de todo mundo, que com a digital que o Lázaro deixou na casa da família Vidal que eles assassinaram, a polícia conseguiu identificar quem era e começou aquela caçada. Então, nenhuma outra unidade da federação está tão preparada para prender criminoso como a gente está. Faço aqui a ressalva, temos também a polícia militar e a polícia civil, mais bem pagas comparativamente a seus pares no país. Então, a gente espera mesmo de corporações bem remuneradas que elas atuem com a excelência que atuam. Agora, é muito triste a gente ver que bandido é preso pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e pouquíssimo tempo depois está na rua de novo, cometendo as mesmas atrocidades. A gente precisa conversar com as pessoas que estão em casa e debater em sociedade se tem alternativa ou se a gente vai passar a vida inteira enxugando gelo. Falei demais, agora é hora de te ouvir. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Felipe, Tatuzinho, enfim, os telespectadores, a gente lamenta essa situação do Magno, só que nós lamentamos mais ainda as consequências que vêm de cenários como esse. Nós não temos uma boa notícia para dar para o nosso telespectador. Hoje nós temos uma balança que ela não é favorável ao cidadão, ela não é favorável às famílias, ela não é favorável ao comerciante quando nós tratamos daquelas pessoas que cometem algum tipo de crime. A nossa legislação hoje, ela é extremamente condescendente, ela é extremamente flexível com o criminoso, com o bandido. E não existe, pelo menos por enquanto, qualquer perspectiva de melhoria em relação a esse fato ou em relação a quaisquer outros fatos que envolvam pessoas que tenham aí o costume de estar no mundo do crime. Agora, nós temos outros fenômenos que acabam sendo mais complicados em relação a isso. Existem estudos na parte de ciências policiais que falam muito sobre a economia do crime e um deles é fundamental que a gente compartilhe aqui com o nosso telespectador, que é aquele que demonstra, é aquele que mede a vontade daquele criminoso de continuar praticando o crime, se compensa ou se não compensa, se ele tem mais risco ou se ele tem menos risco. E todos os dados, todas as informações que nós temos hoje indicam que o criminoso, ele se sente confortável em continuar nessa prática, em realizar um crime, depois outro, como foi bem colocado aí a partir dos dados coletados. E assim, mesmo que nós tenhamos uma polícia militar efetiva, que nós tenhamos uma polícia civil efetiva, é importante saber que a nossa legislação, que as regras que existem para benefício do criminoso, elas têm um peso muito maior do que a da proteção ao cidadão. E a gente sabe que a sociedade ela já não aguenta mais ter que se ver nesse tipo de cenário, nesse tipo de situação. Leonardo, é desesperador, porque o Moisés, que é esse rapaz que deu o golpe de faca no Magno, ele foi condenado a 9 anos e pouco de prisão por roubo. Quer dizer, estava à mão armada, fez grave ameaça à vítima, cometeu um crime que a gente não pode passar pano para o crime, mas pouco mais de 3 anos depois, ele não só progrediu de regime, como foi direto para o aberto. 6 meses atrás, por conta da pandemia, a gente estava lendo hoje a decisão judicial. Esse rapaz foi colocado em liberdade 3 anos depois de cometer um assalto e de ameaçar as pessoas com violência. Quer dizer, se o problema está na legislação, o que a gente tem que fazer? É mandar um e-mail para o deputado federal em quem a gente vota?
para o nosso senador e começar a cobrar um tipo de modificação nessa legislação que permita esses bandidos continuarem na cadeia, porque não dá para acreditar que assim compensa mesmo. Porque trabalhar cedo é difícil, trabalhar para trabalhar é difícil, pagar as contas é difícil, mas se você puder viver uma vida criminosa e se por acaso for pego, vai ficar 36 meses na cadeia e vai poder voltar a cometer seus crimes, aí realmente o crime compensa. Leonardo, onde é que a gente tem que fazer pressão para isso mudar? Felipe, duas situações, elas não podem ficar fora dessa equação. A primeira, uma atividade, uma postura bastante ativa da comunidade em relação aos parlamentares, que são aquelas pessoas que desenham as leis, que mudam as leis, caso isso seja possível. Então, não dá mais para que nós fiquemos só do lado de cá aguardando que parlamentares possam realizar, de alguma maneira, uma mudança que me ajude. Eu sou o cliente principal do Estado, eu tenho que estar contemplado com as coisas boas que essa mudança na legislação acontecem. Só que não dá mais para ficar do lado de cá sem realizar essa cobrança. Agora, eu só posso realizar essa cobrança, é o segundo ponto que eu gostaria de colocar para o nosso telespectador compreender muito bem, a partir do instante que eu sei que regras são essas, a partir do instante que eu sei quais são as normas que o Estado utiliza, que os governos utilizam, para que ele me dê segurança, para que ele possa trazer para mim essa sensação de conforto, de qualidade de vida, de tranquilidade que eu preciso, que a minha família precisa. Então, uma postura ativa na cobrança dos parlamentares, juntamente com uma postura para saber o que os governos estão realizando, o que eles estão fazendo para reduzir índices de criminalidade e também para que eles possam levar essa informação em meu nome, isso hoje é fundamental. Se isso não for realizado, se nós não ouvirmos a comunidade, se a comunidade também não tiver uma postura ativa, as mudanças não vão acontecer e nós vamos ter o que você bem relatou. Uma pessoa que já tinha sido presa por roubo, e aí, quem está em casa, o roubo é quando você realmente usa a violência, quando você evita que a vítima possa reagir, essa mesma pessoa, ela vai para um nível acima, ela não se contenta mais apenas em roubar. Ela rouba, só que agora ela fere um outro. Quais são os outros passos que ela vai adotar daqui para frente, uma vez que ela já tem plena ciência de que está confortável, de que está tranquilo, que 36 meses depois eu estou do lado de fora e eu vou ser beneficiado pela lei. Quem tem que ser beneficiado? O agressor ou eu, enquanto cidadão, você, Felipe, enquanto cidadão? Leonardo, quanto que custa um homem preso por mês na cadeia? Olha, eu não tenho esses dados para colocar aqui, mas custaria muito menos do que a mudança de uma legislação. Isso eu garanto. É isso. Eu já ouvi dizer em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês é o que custa um detento no Brasil. Isso é muito dinheiro mesmo. Eu concordo com você que está em casa, que defende que esse valor deveria ir para a educação. Eu também acho. Nós falhamos muito em educar as novas gerações. Mas olha, nesse momento nós vamos ter que pagar essa conta. Talvez tirar de quem está privilegiado demais. Nós sabemos que tem classes do serviço público, isso incluem os políticos de alto escalão, que recebem tantos privilégios e tantas benesses pagas com o dinheiro público que nós deveríamos gerir de forma melhor esse recurso para que a gente tivesse R$ 2.000 por mês para manter um Moisés da vida o suficiente na cadeia para que ele não voltasse a aterrorizar uma família como a do Magno e de tantos outros brasilienses que padecem na mão dos criminosos, porque R$ 2.000 é muito dinheiro mesmo, mas um criminoso solto, um dia ele provoca 20 mil de prejuízo, quando a gente fala só no prejuízo material, sem falar no trauma que fica para a vida inteira e na vida que não dá para colocar preço e que tantas vezes o bandido leva. Leonardo, muito obrigado pela presença e por ter nos ajudado a discutir esse assunto aqui ao vivo. É sempre uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado.